uma doença crônica, muitas vezes silenciosa. Eu sou hipertensa, né? Até então eu não sabia, como eu estava te dizendo. Aí, quando foi um dia, eu cheguei no pronto-socorro, assim, até eu nem fui por mim, eu fui levar minha irmã, que ela era. Aí eu cheguei lá, o médico, eu estava assim, eu falei, vou aproveitar, vou medir minha pressão, né? Aí quando ele mediu, a minha estava mais alta do que a dela. Aí eu tive que ficar lá, tudo, e daí eu continuei aqui pro posto, né, de saúde, e onde que eu faço acompanhamento até hoje, né? Para a dona Rosa foi igual, descobriu por acaso. Eu sou hipertensa e descobri quando eu fui fazer exame de reumatismo. Aí eu vi que estava com pressão alta, aí o doutor receitou remédio, aí melhorei, tô tomando remédio, tô controlando a pressão. Descoberta por acaso, que também fez parte da vida de seu Benedito. Na manhã do dia 26, resolveu medir a pressão. Foi aí que descobriu o inesperado. Eu sou hipertenso. Por um acaso eu ia passando aqui e resolvi fazer esse teste. 17/10, que eu achava que era normal, porque sempre minha pressão era 12/8. Eu jamais pensava que era hipertenso. E hoje eu vim, estava 17/10. Infelizmente agora eu sei que sou hipertenso. Uma consulta sem agendamento, que já deveria ter acontecido. Com Dona Laura já foi diferente. As dores a levou a procurar ajuda médica de imediato. Eu sou hipertensa. Mas antes de 50 anos eu nunca tive nada. Aí 50 anos em diante, aí começou. Hipertensa. Como que você descobriu? Eu comecei a sentir assim uma tremedeira e dor de cabeça também. E foi isso aí. Fui ao médico, né? E ele falou que eu estava com pressão alta. Preocupação essa que fez diferença na história da vida de Zuleide. Depois de sentir mal-estar, medir a pressão foi o primeiro passo. Sou hipertensa, descobri tendo pressão, que eu tinha pressão alta com dores na nuca. Procurei o médico, estou fazendo o regime, tomando remédio, seguindo tudo direitinho. Graças a Deus está tudo bem agora. Mas eles não estão sozinhos. Nas últimas décadas, o aumento da pressão arterial tornou-se um problema de saúde pública. A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é de 1 bilhão de pessoas no mundo, 60 milhões de brasileiros. E o pior é que o problema atinge aproximadamente 35% das pessoas com mais idade. Os números de hipertensos chegam a ser considerado uma epidemia no país. Hipertensão significa que o sangue ele flui pelas nossas artérias com uma pressão mais alta. E quando ele flui pelas artérias, quando ele corre pelas artérias com a pressão mais alta, ele pode provocar danos no nosso organismo. Mais especificamente coração, os rins, o cérebro. Então, hipertensão é um dos fatores de risco importantes que podem provocar problemas de coração e que tem que ser combatido. Estes são os fatores de risco para a hipertensão: o consumo excessivo de sódio, o tabagismo, obesidade, ingestão abusiva de álcool e fatores genéticos. Mas quem ganha destaque em elevar a pressão são alguns alimentos. Para quem quer combater ou prevenir o problema, o segredo está na alimentação. O sal, por exemplo, é um vilão. É indicado que você use, no máximo, 6 gramas de sal por dia. E nesses 6 gramas está relacionado o sal que vai no pãozinho da manhã, todo o sal, nas 24 horas, o quanto você ingere de sal. Então é indicado que ingira, no máximo, 6 gramas por dia. E isso é muito variável, porque tem pessoas que são sensíveis ao sal, se comer um pouquinho de sal já sobe a pressão, outras já não têm essa sensibilidade. Fora o sal, o que você tem que evitar são alimentos calóricos que fazem você ganhar peso, porque 2 fatores importantes para a pressão ficar alta é sobrepeso, obesidade, você ficar acima do peso, e comer muito sal. Se você for considerar a parte alimentar, é isso que deve ser feito. As doenças cardiovasculares são as primeiras causas de morte no Brasil, matando mais que câncer e violência. Aproximadamente 34% de todos os óbitos, 80% dos casos de AVC e 60% de infarto agudo do miocárdio, levando a muitas mortes e incapacitações.
Então é importantíssimo de se medir a pressão, de diagnosticar a hipertensão e de controlá-la de várias maneiras, seja com medicação, seja com mudança de hábito alimentar e atividade física. 50% das pessoas não sabem que são hipertensos, 30% fazem tratamento e apenas 10% dos hipertensos têm a pressão sob controle. Muito importante cuidar da pressão. A pressão não se brinca, não. É muito perigoso. É importante, sim, porque pode dar um infarto, né? Eu creio que uma hipertenso pode ser até infartado aí. Eu mesmo não sentia nada, para mim estava ótimo de saúde. Então, a partir de hoje é bom, não custa nada medir uma pressão. O que custa para a pessoa? É bom, sim. Porque a pressão alta é muito perigosa. Pode dar um infarto, pode dar um derrame, né? A pessoa ficar inutilizada, essas coisas todas, né? Então precisa muito cuidado, se cuidar. Nós hipertensos somos normal como os outros. É só você procurar um médico, fazer tudo direitinho, que a sua vida é normal. Mas se cuide, procure sempre se tratar.